Eu acredito que um dos maiores obstáculos para uma criança ter uma experiência com Jesus está mais no adulto. Quantas vezes a gente duvida de que uma criança consegue compreender a Bíblia, verdades importantes, e às vezes a gente negligencia o ensino, o acompanhamento, o discipulado, porque a gente acha que a criança não entende. Então eu queria compartilhar aqui hoje algo muito especial. Tudo que eu coloquei, que eu pude contribuir com esse livro, tem a ver com as coisas que eu experimentei na infância da minha sobrinha maravilhosa. Quantas memórias incríveis a gente tem, coisas que a gente viveu na nossa caminhada com ela e que a gente quer compartilhar aqui hoje, para levar cada pai, tio, primo, que tem uma criança ali que investe, que acompanha, a sonhar com aquilo que pode ver a criança vivendo, né, e desfrutando. Eu tenho memórias maravilhosas, a gente vai escolher algumas aqui para compartilhar, mas vou começar contextualizando. Então, eu sou uma tia coruja, minha única sobrinha. A Sofia morou muitos anos em São Paulo, então a gente se via no período de férias, em momentos que a gente se encontrava assim algumas vezes ao longo do ano, mas eu estava sempre preparada para esses momentos de encontro que a gente tinha, né? Desde brincadeiras, os passeios, as coisas que a gente fazia, aqueles presentes e tal. Mas tinha uma coisa que estava sempre no centro das minhas prioridades, do que eu ia viver com ela ali, que era ter uma oportunidade de ministrar na vida dela, de levá-la a ter experiência com Deus. Então eu queria compartilhar aqui algumas histórias que a gente viveu para vocês entenderem o quanto uma criança consegue não só compreender, mas também viver experiências espirituais muito fortes e profundas. Qual que é a primeira que a gente vai contar? Eu acho que é do devocional, né? Porque é uma que... Nossa, eu carrego isso até hoje, levo isso pra minha vida. Eu acho que foram algumas coisas que vocês me ensinaram quando eu tinha, 5 anos? Menor até, às vezes. E eu lembro de tudo, com detalhes, a gente tava cantando até o louvor. Então, acho que é essa. Na época que era a infância dela, eu não conhecia nenhum material de devocional para a gente fazer juntas, para eu ajudar. Então, eu lembro que eu mesma fiz uma folha que era para ela conseguir registrar as coisas que ela estava aprendendo, algumas emoções, tinha espaço para desenhar, algumas coisas assim para ajudá-la a fazer o momento a sós. Então a gente separava o momento, ela quando costumava passar férias com a gente ficava mais de um mês lá em casa, então tinha que ter uma rotina de devocional, né? E eu lembro de preparar essa folha, eu nunca vou esquecer, teve uma vez, a primeira vez, se não foi a primeira, foi a segunda que a gente fez. E nós lemos o texto bíblico, e aí veio o louvor, e a gente chamou ela falando assim, nós vamos fazer uma coisa que chama momento a sós, que é para você sempre ter essa experiência com Deus, de ler a palavra, de refletir sobre aquilo que a palavra está falando e de orar, ter um tempo de oração e tal. E a gente fez todo o processo com ela, oramos, e na hora que a gente terminou foi naquele clima assim, agora vamos para assistir filme e tal. E aí ela olhou para mim, para o Rodrigo, meu marido, e falou assim, não acabou ainda não era momento a sós, então agora vocês saem e eu continuo vou fazer o meu momento a sós com Deus. Gente, vocês não acreditam, porque a gente saiu, a gente riu demais, deixamos ela lá, e ela começou a orar assim, ó, Satanás, você não me pertence, fervorosa na oração. E como é legal ver como que a criança entende, ela realmente capta aquilo que está sendo vivido ali, né? Alguns anos depois, eu lembro, na época da pandemia, ela já estava um pouco mais madura no processo de devocional dela, ela tinha o costume de fazer o devocional pintando depois. Você quer falar um pouquinho? Sim, eu lembro que... Eu acho que aprendi isso muito com a minha tia, gente. Não é puxando saco não, mas eu acho que a tia Kate é uma das pessoas mais criativas que eu conheço. E eu lembro que quando ela e minha mãe, né, a minha família sempre me deixou muito imersa nisso, né, de aprender sobre Deus mesmo. Eu acho que eu cresci num lar que eu tinha muita liberdade sempre fui muito curiosa, então, tipo assim, eu tinha muita liberdade pra me expressar mesmo, assim, pra Deus. E eu lembro que uma vez eu tava conversando com a tia Kate e ela me deixou muito claro que, tipo, você adorar a Deus não é só você fechar o seu olho, você orar, você pegar a sua Bíblia, mas você adora a Deus de diversas formas.
Eu lembro que na pandemia eu já tava cansada de não fazer nada. E aí a tia Kate e a minha mãe caçaram várias aulas pra ir me ocupando. E aí eu comecei a fazer aula de pintura profética. E acho que, gente, eu tive umas experiências mais loucas com Deus da minha vida. Foram naquelas aulas. Eu amava pintar. Eu lembro que eu colocava meu louvor no talo e aí era pintando e orando. E isso foi uma coisa que eu tinha, 9 anos. E eu levei isso pra minha vida, adorar a Deus não é você levantar a sua mão no louvor, né? Mas é você expressar o seu amor pra Deus em tudo que você faz. Então eu acho que esse foi um período que eu mais exerci a minha criatividade e a minha adoração a Deus, sabe? De você se expressar mesmo com tudo que você faz. Eu já vi a Sofia escrevendo carta, pintando, orando. Ela tem, às vezes as pessoas ficavam até chocadas por causa da idade dela, o vocabulário, porque você conhece a intimidade de alguém quando essa pessoa ora. E ela, desde pequena, a gente foi vendo o quanto que ela tinha mesmo a prática de fazer aquilo, né? Então, acredite, assim, as crianças, elas absorvem. E aí, a segunda coisa que a gente quer compartilhar aqui é porque uma das coisas que eu aprendi nessa jornada com ela é que não basta a gente apontar o caminho, não basta falar, você tem que fazer, isso aqui é o certo. A criança, ela aprende aquilo que ela vê. E eu me recordo de um ano que eu fui para São Paulo visitar minha irmã. Naquele ano eu estava fazendo um jejum anual. Eu tive muitas experiências com Deus, assim, estava vivendo várias coisas. E quando eu cheguei em São Paulo, eu estava metralhadora, assim, contando as coisas que Deus estava fazendo, o que Deus estava falando. E ainda estava no período de jejum. E, para minha surpresa, tivemos várias conversas ali com a minha irmã, a Sofia estava junto, né? No dia seguinte, ela me chama e fala assim, tia Kate, eu quero fazer aquele negócio que você estava fazendo também. E eu fiquei assim, aquele negócio o quê? Aí ela, eu também quero fazer um jejum de 1 ano. Isso ela estava com 8 anos de idade. E eu fiquei assim, mas como assim um jejum? E ainda fiquei tentando entender o que ela estava entendendo, que se tratava aquilo. Perguntei, né, por que você gostaria de fazer? E ela foi falando e a gente depois foi ajudando ela a separar os motivos. Ela escreveu 5 motivos. Você quer falar um pouco dessa parte? Eu lembro que quando pra mim era muito diferente, gente. Minha mãe, a minha tia, fazendo aquilo, eu achava o máximo, ver tudo que a tia Kate estava contando, tudo que ela e minha mãe estavam compartilhando. E aí eu lembro que eu falei, cara, eu quero isso pra minha vida também. E eu lembro que foi engraçado a cara que a tia Kate fez na hora que eu falei, eu quero fazer um jejum. Ela olhou pra minha cara, você tá entendendo o que você tá falando? E, nossa, foi muito legal. Eu lembro que eu não sabia direito, né, como fazer. E aí eu lembro que ela e minha mãe estavam me ensinando da oração, né, e tudo. E aí eu lembro que a gente sentou na cama do quarto da minha mãe. E eu falei, tá, então eu quero fazer, eu vou fazer disso e disso. E aí a gente vai separar os motivos. E aí, gente, foi uma choradeira separando os motivos. E aí a gente chorou. E acho que aquele foi um dos anos que eu fiquei mais sensível, assim, né? Na presença de Deus, eu vivi coisas, absurdas com Deus. Acho que uma das minhas maiores experiências, assim, foi naquele ano mesmo. E aquilo virou uma prática depois, né? Eu fiz outras também. Presta atenção. Uma criança de 8 anos ficou 1 ano sem comer pão nem batata frita. Era hambúrguer, né? Não era pão, né? Pão e batata frita. E a virada de ano dela foi entregando o jejum, comendo um sanduíche. E isso virou uma prática, porque às vezes ela chegava, eu lembro dela vir para as férias e o Rodrigo era o alvo dela. Ela sempre falava, tio Rodrigo, você tem que entrar no jejum comigo. E ela chegava a propor nos jejuns. Eles já ficaram uma época comendo só uma semana líquidos e pastosos. E ela sempre envolvida. Eles já fizeram de refrigerante, de várias coisas. Mas isso é a prova de que a criança, ela consegue. E é lógico, ninguém pede para uma criança fazer jejum, né? A gente jamais falaria isso com ela, não pediria. Talvez hoje eu falaria, porque agora eu sei que é possível, mas foi uma coisa tão do coração dela, uma iniciativa dela, que ela realmente passou por aquele processo. E eu lembro que nessa mesma viagem do jejum, eu estava nesse momento assim muito aquecida espiritualmente e eu fui dormir à noite e fui fazer meu devocional, sei lá, de madrugada. Acordei e eu coloquei louvor, eu tava orando e as coisas saíram um pouco de controle. Mas assim, um pouco muito. Aí eu acordei no outro dia de manhã e a Sofia tá me rondando.
tia Kate, o que você estava fazendo ontem à noite? Aí eu, como assim? Porque a gente estava escutando as coisas que você estava falando. E aí eu ri, falei para ela, né, que eu estava buscando a Deus, que eu estava tendo uma experiência com Deus. E aí ela virou para mim e falou assim, se você for fazer isso essa noite de novo, você me chama também? Então é muito legal ver que a criança quer aquilo que ela conhece, que ela vê, né? E a forma como a gente ensina, como a gente vive a relação com Deus, a gente ensina, e isso também pauta a caminhada da criança. Então, não tem nada como a prática, né, de você exercitar, de seu cotidiano, de seu estilo de vida, para que a criança possa acompanhar, não só fazer parte de uma igreja, fazer parte de programações. Então, a Sofia cresceu participando das coisas com a gente, em eventos, a gente já foi para o estádio com ela muito novinha, no evento de adoração. Ela sempre esteve dentro da igreja fazendo as coisas, mas a gente precisa ir muito além disso, né, para que a criança possa ter as suas próprias experiências. Então eu queria que a Sofia compartilhasse alguma experiência marcante espiritual, assim, né? Uma experiência com Deus. Porque eu entendo que as coisas começam no lúdico. Então, a própria proposta que a gente está trazendo com o projeto é de ter coisas divertidas, brincadeiras, coisas na linguagem da criança. Então, o jeito da gente movimentar as coisas faz aquilo ser interessante ou não, ficar legal e tal. Mas isso precisa avançar para uma experiência com o próprio Deus, né? Então, o que começa ali com uma coisa de brincadeira, ela amadurece para algo profundo mesmo na infância ainda. Eu acho que eu tenho duas experiências que foram as mais marcantes para mim. Uma dessas é do devocional, e eu acho que foi muito importante isso tinha uns 5 anos, né, do primeiro devocional. E eu lembro que foi algo que, começou numa brincadeira, num bate-papo, numa dinâmica. E aí foi tornando algo importante, sabe? Uma prioridade mesmo na minha vida. E eu lembro de dias que, nossa, sabe aquele dia que você tá com uma preguiça de fazer devocional? Eu ficava assim, nossa, mas é sério? E aí eu comecei a lembrar de como foi o meu primeiro devocional, como foi, a animação, o louvor. E eu lembro de um dia que eu tava muito, desanimada pra orar e tal. E aí, na hora que eu comecei a orar, eu falei, não, eu vou, pra cumprir uma meta do dia. Aí, gente, foi, muito doido, assim. Eu senti a presença de Deus de uma forma absurda. Eu morava lá em São Paulo ainda. E aí, eu lembro que eu tava sozinha em casa, assim, minha mãe tinha saído pra comprar alguma coisa. E aí, eu tava limpando a mesa, orando. E eu lembro que Deus me visitou de uma forma, e aí eu caí ajoelhada, acho que a minha mãe deve lembrar disso. Ela chegou, eu tava aos prantos, chorando, ranho saindo, e foi quando eu entendi que viver com Deus não tem nada de monótono. Assim fala? Sim. É muito legal, é diferente, sabe? Nada fica igual, não... você não vive uma rotina normal. E aí... isso é uma das coisas que mais me marca, de ver como que uma experiência, uma brincadeira, algo que foi plantado no meu coração, quando eu tinha 5 anos, eu carrego até hoje, sabe? É uma das coisas que eu comento com as minhas amigas. Eu acho que é um assunto que a gente gosta de falar, e é impactante você ver que, algo que eu era tão novinha e às vezes eu nem tava prestando atenção direito em todos os detalhes, hoje em dia tem uma marca muito importante na minha vida, né? E a segunda experiência foi de oração com a minha mãe. E, como eu falei, eu sempre cresci nesse ambiente, né? A minha mãe, minha tia sempre me envolveram muito no ambiente de oração, no ambiente de intercessão. E aí teve um dia que eu tava muito triste por várias questões. E aí eu lembro que eu falei pra minha mãe, mãe, eu não tô bem. Eu acho que, sei lá, eu tô me sentindo pra baixo. Aí foi um dia que eu fiz devocional com a minha mãe, o famoso devocional baiano. E aí a gente fez música pra decorar versículo, fez dancinha, fez cantada, tudo pra eu ir memorizando. E na hora que a gente foi orar, eu lembro que minha mãe foi orar por mim e aí eu comecei a chorar. Chorar muito, muito. Eu chorar não é uma situação muito difícil de acontecer, né? Mas eu comecei a chorar muito. E aí na hora que acabou a oração, a minha mãe, filha, tá tudo bem? E eu lembro que, gente, claro, eu vi Jesus, foi, muito impactante. E aí eu fiquei muito chocada, porque era como se ele estivesse como se eu tivesse uma maca, assim, fazendo uma cirurgia mesmo, sabe, no meu coração. E arrancando mesmo de uma gaiola coisas, eu lembro que eram, eu não sei explicar direito, mas eram várias, voz, eram várias bagunças, numa gaiola. E aí eu lembro que ele arrancava e ele fazia a cicatriz.
E aí tem a frase que eu mais amo, né? Que é que dessas cicatrizes começaram a surgir florzinhas. Que era, inclusive, o nosso versículo que a gente tava lendo no dia, mas que hoje em dia é tipo a frase que eu mais gosto, que é das minhas feridas, flores fez nascer. Então, é muito doido, porque tudo isso começou com algo pequeno, né? Com ver as pessoas fazendo, ver a minha tia, a minha mãe, no ambiente de oração, de busca mesmo, sabe? De buscar mesmo mais da presença de Deus, ser intencional mesmo naquilo. E elas sempre foram intencional em tudo que elas fizeram comigo, na brincadeira, numa conversa, até nos papos de almoço. Então eu vejo como isso foi importante pra mim, pra minha caminhada, como isso é importante e vai continuar sendo pra minha história. É isso. A minha criança cresceu, gente. Tem horas que eu falo que queria de volta. Agora a gente está descobrindo outras coisas na fase da adolescência, mas a gente queria compartilhar, né, algo tão especial que a gente viveu ao longo desses dias de lançamento, liberando mesmo esse livro. Que eu tenho mais assim repetido nos meus dias é orar para que as crianças tenham experiências com Deus nas suas casas, com seus pais, a sós com Deus. Nós cremos mesmo no toque do Espírito Santo e em algo muito poderoso que elas podem viver ainda na infância. Não é cedo demais para conhecer a Deus. E a coisa que eu mais tenho falado, né, que conhecer a Deus é divertido. Que Deus te dê graça, te capacite e derrame mesmo favor sobre a sua casa. A palavra fala, né, uma geração contará a outros feitos de Deus. Então eu acredito que todo ser humano deve discipular a próxima geração. Então existem aqueles que já são pais e repousam sobre eles essa responsabilidade, e tem outras pessoas que não, assim como eu, que no meu papel de tia me dediquei, né? E eu creio também que se você tem uma criança no seu convívio, você pode abençoá-la e conduzi-la a conhecer a Deus. Então que o Senhor abençoe vocês e todas as crianças aí de uma maneira muito especial.